Fala, revalidando! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda às nossas lives de correção do Simulado Internacional MEDCOF Revalida. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Darizon Filho, eu sou professor de Medicina Preventiva aqui no MEDCOF e coordenador do curso MEDCOF Revalida, tá joia? Neste último domingo vocês tiveram o nosso simulado, puderam testar as suas habilidades, reconhecer os seus pontos fortes, pontos fracos e agora, ao longo dessa semana, nós vamos ter as correções de cada uma das grandes áreas. Começando hoje por uma área muito estratégica, que é a área de cirurgia, tá bom? A prova do Revalida, ela tem características muito específicas a respeito desse tema, né? Gosta muito de questões de trauma, de atendimento aos queimados, ou seja, daquela parte de suporte inicial ao paciente que vai ser direcionado à cirurgia. Teremos hoje o nosso coordenador de cirurgia do MEDCOF, que é o professor Henrique, acompanhando vocês nas resoluções das questões, tirando as dúvidas, explicando minuciosamente cada um dos temas, para vocês já terem um gostinho de como é a nossa metodologia, como é aprender com um subespecialista nesses temas que caem nas provas, como é a do Revalida INEP. Então eu espero que vocês tenham uma excelente live, aproveitem bastante e vamos lá para a nossa jornada de revalidação em 2024. Fala galera, tudo bem? Bem-vindos à correção do simulado Revalida do Grupo MEDCOF da parte de cirurgia. Eu sou o Henrique, professor e coordenador da cirurgia do Grupo MEDCOF e vou agora com vocês corrigir todas as 20 questões de cirurgia do simuladão Revalida do Grupo MEDCOF. Nós colocamos as questões de provas antigas do Revalida, questões com os temas mais quentes, de assuntos que mais se repetem no processo do Revalida. Temas quentes que vão cair de novo na próxima prova do Revalida para você treinar, revisar e estudar. Vamos agora corrigir as 20 questões e aprender mais um pouco sobre esses principais assuntos. Vamos lá, sem enrolação, vamos começar com a primeira questão de cirurgia, a questão 21, de um paciente com uma doença perianal. E esse tema é quente, esse assunto você precisa saber. Você precisa saber diferenciar as principais doenças perianais. Hemorroida, fístula, fissura, abscesso perianal. Precisa saber fazer o diagnóstico e o tratamento para cada um. Nesse caso aqui, o que o paciente tem? 40 anos, diabético e obeso, está com 24 horas de dor e febre. Está com uma nádega, com flogose, com dor. E no toque retal tem elevação da mucosa. Faltou ele falar sinais flogísticos e faltou ele falar dor intensa ao toque retal. Mas esse paciente tem um diagnóstico clínico de abscesso perianal. Qual que é o tratamento para o abscesso perianal? Antibiótico e tratamento cirúrgico, desbridamento, na verdade drenagem, né, do abscesso. Você abre a região do abscesso, abre a pele, abre o subcutâneo, vai entrar na loja do abscesso, vai drenar todo esse pus, lava bem aquilo ali e aí resolvido, abscesso diagnosticado, abscesso tratado. Se muito necessário, se grande o abscesso, alguma coisa assim, você pode até deixar um dreninho, não é obrigatório. Agora, cuidado para não confundir com hemorroida, com fissura. A letra A fala de anti-inflamatório e anoscopia. Não precisa de anoscopia, não é uma suspeita de uma hemorroida, ou de uma fissura, ou de uma fístula lá dentro. É um abscesso perianal, tenho que drenar. Eu não posso fazer ele voltar daqui 7 dias, porque ele vai evoluir com esse abscesso e piora, porque é um foco fechado, só o antibiótico não resolve. E nem banho de assento. Banho de assento seria para uma hemorroida, ou outra coisa do tipo, tá? Lembra do abscesso perianal, é uma infecção aguda perianal de partes moles. Geralmente são homens, imunossuprimidos, diabéticos, obesos, que têm muitos pelos, que não cuidam da região, às vezes tem alguma outra doença associada. E aí ele evolui com dor, febre, sinal flogístico, secreção. Você tem que drenar esse abscesso, dar antibiótico, fazer cuidados locais e acompanhar ele posteriormente para achar a causa do abscesso. Geralmente tem fístula perianal associada, você vai ver isso depois. Portanto, o gabarito letra C é um abscesso perianal, vamos realizar o tratamento cirúrgico e o antibiótico também. Cuidado para não confundir com hemorroidas, que são protusões de coxinhas vasculares que geralmente sangram e não dão sinais flogísticos. Próxima questão do nosso simulado, a questão 22. Uma questão legal sobre uma complicação pós-sutura. É um homem jovem que foi procurar ajuda depois de 7 dias de um ferimento corto-contuso no antebraço, para tirar os pontos.
Ele sofreu um ferimento no braço, deu ponto, voltou. Ele disse que depois de 3 dias da sutura, ele já começou a ter abaulamento e vermelhidão arroxeado na ferida, sem febre. Ele tinha uma incisão de 10 centímetros, com ponto simples, porém estava abaulada, pouco depressiva e equimose. Abaulada e equimose, não tem sinal flogístico. Qual a conduta? Retirar todos os pontos e fazer ponto falso. Não. Antibiótico não tem infecção. E tirar os pontos depois. Não tem infecção. Pronto-socorro para fazer anestesia. Também não exagera. Retirar alguns pontos para drenar a ferida e agendar retorno. Pronto. Ele tem aí um seroma / hematoma. Ficou uma coleção. Deve ter sangrado e coletado. Abaulou. Ficou com hematoma, né? E pouco depressível, está meio endurecido. Mas não tem sinal flogístico, não é uma infecção de ferida. O que eu tenho que fazer para um hematoma? Eu tenho que abrir um pouco dos pontos para liberar ele e fazer curativo. Lembra das principais complicações após procedimentos cirúrgicos? Esse é o momento de revisar. Uma sutura é um procedimento cirúrgico. E as complicações da ferida podem ser o seroma e o hematoma, a deiscência, que é a abertura dos pontos, e infecção, tá? Aqui eu trouxe 2 quadrinhos para você lembrar os principais fatores de risco, tá? Para essas complicações. Eles perguntam fatores de risco ou mostram o caso de um paciente idoso, desnutrido, imunossuprimido, obeso, é sempre parecido, né? Que fuma. Ou um procedimento, uma cirurgia contaminada, trauma, sujo. O paciente que tem complicações locais ou técnica incorreta, cirurgia que você fez errado. De qualquer jeito, a gente tem que lembrar do seroma e do hematoma, são os principais, tá? O seroma é coleção líquida e o hematoma é sangue que ficou ali na ferida. Pode abaular, pode doer. Geralmente você consegue espremer, abrir um pontinho, 2 pontinhos e limpar e esperar cicatrizar, tá? É diferente da deiscência. A deiscência abriu os pontos. Ou abriu a pele, ou abriu tudo lá dentro. Se abrir só a pele, no caso de partes moles, né, não tem muito o que abrir, só a pele subcutânea. Se abrir só a pele subcutânea, você faz curativo, cicatrização por segunda intenção. Agora, quando é cirurgia de cavidade, abre aponeurose, por exemplo, eventra ou eviscera, aí tem que refazer a cirurgia, reoperar. Tá? Aqui, de qualquer jeito, era um hematoma, tava com dor, tava abaulado, vamos drenar, abrir 2 pontinhos, limpar e voltar para ver como ele fica depois. Não precisava das outras coisas, como a gente discutiu. Vamos seguir, vamos continuar nossa correção. Questão 23, questão sobre rastreio de câncer coloretal e doença polipóide, um tema quente. A paciente ou paciente estava em visita domiciliar, sendo atendido, e ele é um homem de 53 anos, ex-tabagista. E ele fez uma colonoscopia de rastreio há 3 meses, porque disse que tinha diarreia, e acharam um pólipo de meio centímetro no reto. Fez a polipectomia. O ideal é sempre fazer a polipectomia dos pólipos e mandar para o patologista. E o patologista falou, pólipo hiperplásico. Pólipo hiperplásico é baixo risco, tá? Ou hiperplásico, ou pólipo é de baixo risco. Ele não tem histórico familiar, e aí ele quer saber a classificação de risco para câncer do paciente e como vamos acompanhá-lo, segundo as diretrizes brasileiras. O que a gente tem que saber? Paciente rígido, sem história nenhuma, sem família nenhuma, sem nada de risco, tem baixo risco. Agora, quem tem algum tipo de história ou tem pólipos é risco moderado. E quem tem antecedente de câncer, síndrome de Lynch, síndromes polipoides, histórico de câncer coloretal, aí é alto risco, tá? O risco baixo tem que fazer pesquisa anual de sangue oculto nas fezes, a cada 5 anos, e colonoscopia a cada 10 anos. Varia um pouco conforme as diretrizes, tá? Agora, o de moderado tem que fazer a pesquisa anual mesmo de sangue oculto, ou colonoscopia a cada 5 anos, tá? Olha os principais conceitos sobre o rastreio de câncer coloretal, vamos organizar. Câncer coloretal é uma neoplasia muito comum e está aumentando ao longo dos anos. Começa com pólipo, e a sequência adenoma-carcinoma. O pólipo vira câncer. E o adenoma tem vários subtipos, existe pólipo hiperplásico, existem outros tipos de pólipo. E o adenoma viloso é o vilão, é o mais agressivo, tá? O rastreio geral é a partir dos 45 anos,
Até os 75 anos, a cada 10 anos, vai fazer 3 colonoscopias. 5, 55, 4 colonoscopias. Agora, quem tem histórico de câncer, quem tem parente com câncer ou alguma coisa assim, tem que fazer colonoscopia a cada 5 anos. E a partir dos 40 anos, ou 10 anos antes do diagnóstico do familiar. Outras coisas que a diretriz também autoriza é fazer retossigmoidoscopia rígida a cada 5 anos ou pesquisa de sangue oculto nas fezes anual, o que não é tão bom. Mas questão do Revalida tem isso, tá? E ele deu aqui como risco moderado, porque tem pólipo, e pesquisa de sangue anual nas fezes. Uma colonoscopia também poderia ser feita, tá? Mas como é pólipo, não é risco baixo. E colonoscopia anual é muito. É colonoscopia a cada 10 anos. E a gente responde letra D sem muitas enrolações a mais, tá? Questão meio chata, né? Porque decoreba de rastreio. Próxima questão. Questão 24. Essa questão é um tema muito clássico de cirurgia abdômen agudo. É uma idosa diabética com dor no flanco esquerdo, insidioso, e piorou há 3 dias. Diz que ela está tendo sangue nas fezes, perda de pesos. Só que agora ela está com muita dor, torporosa, taquicárdica, taquipneica, hipotensa, está com um choque. E tem peritonite difusa, com pneumoperitônio. E aí, o que você vai discutir? E é uma questão meio difícil, porque ele não te dá o diagnóstico exato. O diagnóstico exato não tem. Só que é uma idosa, diabética, com dor no flanco esquerdo que vem piorando. E aí começou a ter um pouco de sangue, perder peso. Só que ela está em choque séptico, hipotensa, taquicárdico, peritonite difusa, tem pneumoperitônio, furou alguma coisa. Tem que operar, tem que fazer laparotomia. E por que a gente vai fazer colectomia e Hartmann? Porque a nossa principal hipótese é um problema no cólon esquerdo. Está perdendo sangue, está perdendo peso, tem dor no flanco esquerdo, é idosa, né? A gente está suspeitando aqui de diverticulite aguda, complicada. Pode ser um tumor de cólon retal? Pode ser um câncer também, né? Antes da gente discutir aqui, ó, o que pode ser? Pode ser doença diverticular ou pode ser um câncer. É uma idosa que está perdendo peso e está tendo sangue nas fezes. Se tem sangue vivo, é porque é baixo o problema, é no cólon esquerdo, no cólon transverso no máximo, né? Se fosse um problema delgado, mais alto, ia ser melena. Está perdendo peso, tem dor à esquerda e evoluiu com pneumoperitônio, ou seja, perfurou. Ou é uma doença diverticular, que evoluiu com diverticulite complicada, foi complicando, perfurou. Ou é um tumor que chegou a obstruir e furar também, tá? Não diz distensão, não diz obstrução, a gente suspeita mais de doença diverticular. Enfim, ela tem um abdômen agudo perfurativo, com choque séptico. Tem que fazer laparotomia. Tudo bem. Aí a crítica é, mas eu não sei o que tem. Realmente não tem. Mas a principal hipótese vai para o cólon esquerdo. Então vamos fazer laparotomia e colostomia. Por que não anastomose? E é uma discussão muito legal, porque é idosa, é diabética, está em choque, super grave. A anastomose nesses pacientes vai abrir. É uma urgência. Tem que fazer a cirurgia mais segura, que é a colectomia e cirurgia de Hartmann. Não adianta fazer anastomose, não adianta fazer enterectomia, porque o problema não é no delgado, é lá embaixo, no cólon. E não adianta limpar e drenar. Tem pneumoperitônio, tem lesão, tem que tirar o pedaço do cólon afetado. Aqui é legal da gente lembrar da classificação de Rintgen, ou Rintgen-Vasvari, para diverticulite aguda, que é quando o divertículo complica. E aí, quando ele complica, ele pode inflamar, 1A, pode fazer um abscesso pequenininho, 1B, pode ter abscesso grande, 2, ou peritonite purulenta, que é pus ou fecal. Esse paciente tem uma peritonite purulenta ou fecal, tem peritonite difusa. Tá complicado. O que eu tenho que fazer? Laparotomia. E como ela está em choque, é Rintgen 3, 4, provavelmente é 4, porque ela já está muito grave, tem pneumoperitônio volumoso, deve ter fezes também, tem que fazer Hartmann. Se fosse 1, era só antibiótico. Se fosse 2, é drenar o abscesso
e fazer antibiótico. Aqui a gente suspeita de diverticulite aguda Hinchen 3/4. Tá chocada. Tem que fazer a cirurgia e a Hartmann. Não dá para fazer as outras coisas. Próxima questão. Outra questão legal de outro tema quente que cai no Revalida. É um homem de 60 anos que está ictérico há 4 semanas. Desconforto no epigastro, perdendo peso. E aí ele tem um sinal que você precisa aprender agora, se você não lembra ainda. Vesícula biliar palpável, indolor. Não tem dor. Paciente ictérico, perdendo peso, idoso, que tem o sinal de Courvoisier-Terrier. É neoplasia de cabeça de pâncreas, tá? O que acontece? O tumor de pâncreas é uma neoplasia indolente que cresce aos poucos, mais comum em idosos, tabagistas, com fatores de risco. O problema é que quando ele está na cabeça do pâncreas, que é o mais comum, ele cresce e entope a ampola de Vater. E aí ele entope onde drena a bile. Vai acumular bile lá para cima. Ele faz icterícia obstrutiva. E a vesícula também não consegue mais expulsar a bile. E ela vai inchando, inchando, inchando. Só que ela não dói, porque ela não está inflamada. É só uma questão de estar armazenando bile demais. E ela fica palpável e indolor. Sinal de Courvoisier-Terrier. É um sinal de tumor periampular, lá na cabeça do pâncreas. Se tem sinal de Courvoisier-Terrier, icterícia, perda de peso, tem neoplasia de cabeça de pâncreas. É o principal. Pancreatite aguda, dor em faixa, irradiando para o dorso, vomitando, é algo agudo, não ia estar ictérico 4 cruzes, não ia estar perdendo peso. Colangite, tem que ter febre, inflamação sistêmica, icterícia, ok, está ictérico, e uma imagem compatível. Mas colangite não dá vesícula palpável. Ele ia estar ictérico, ia estar com dor no hipocôndrio direito, ia estar com febre. Abscesso hepático. Não dá tanta icterícia, não dá vesícula indolor. Abscesso hepático dá hepatomegalia. Um quadro um pouco mais arrastado, que pode dar uma icterícia, eventualmente, mas ia ter o fígado aumentado, ia ter dor, ia ter febre. É um caso diferente. Aqui eu tenho que lembrar da neoplasia de cabeça de pâncreas. Portanto, gabarito letra D, síndrome consumptiva, colestática, sinal de Courvoisier-Terrier. Abscesso hepático, febre, hepatomegalia. Colangite, febre, icterícia, dilatação de via biliar. Pancreatite, dor em faixa, vômitos, não tem icterícia. Por isso, neoplasia de cabeça de pâncreas, que cai sempre no Revalida. Próxima questão. Questão 26, questão de trauma, questão legal, cai o tempo todo, via aérea. É um homem jovem que sofreu um acidente de carro, bateu na parede em alta velocidade, sem cinto, sem airbag, é doido. Foi pronto-socorro. Ele tem um TCE e um trauma de face extenso, Glasgow de 6 está muito rebaixado, instabilidade do arco mandibular, laceração e perda tissular significativa, lábios, língua, gengiva e dente, associada a sangramento profuso. Tenta, dica para essas questões, tenta visualizar esse paciente. Se você começa a ler e tenta visualizar, você imagina que explodiu a cara dele. Se explodiu a cara dele, ele está muito rebaixado, eu preciso garantir uma via aérea definitiva. Mas não vai dar para intubar. A intubação orotraqueal é a melhor via aérea definitiva no trauma. Mas esse paciente, você entende que estragou muito a face dele. Eu não vou conseguir achar a boca, a cavidade oral, para fazer laringoscopia e intubar. Quando eu não consigo intubar, o CRI que eu faço? Eu faço cricotireoidostomia. É a opção nesses casos de urgência. Lembra que a via aérea cirúrgica tem indicação quando eu preciso de uma via aérea definitiva e o tubo não dá. Quando que o tubo não dá? Trauma maxilofacial grave, sangramento profuso, edema de glote ou incapacidade de intubação. E aí eu vou discutir fazer a melhor, que é a cricotireoidostomia cirúrgica, é a escolha na urgência. Vou fazer uma incisão, procedimento cirúrgico, passar um tubo pela cartilagem, pela membrana cricotireoide, acima da cartilagem cricoide. Só não posso fazer em criança, porque desaba tudo. Crico é a escolha. Quando eu preciso da crico e não consigo, aí eu vou para tráqueo, que é uma exceção.
só se tiver um trauma direto na membrana cricotireoide. E a crico por punção é um procedimento ponte, não é uma via aérea definitiva. Vou fazer uma punção aqui para jogar um pouquinho de ar com um tubo T, só para ajudar a ventilar e o paciente não parar enquanto eu já preparo a crico cirúrgica, tá? Porque a crico por punção não ajuda a ventilar muito não, faz hipercapnia. De qualquer maneira, esse paciente precisa fazer a cricotireoidostomia. Eu não vou só aspirar e pôr uma cânula e máscara. Não existe. A face dele não existe. Explodiu tudo. Está muito rebaixado. Eu preciso garantir uma via aérea definitiva. Intubação seria melhor. Não vai dar. Eu vou fazer a crico. E a tráqueo fica para exceções. Muito boa essa questão. Muito legal. Vamos para a próxima questão. Questão 27. Outra questão sobre síndrome ictérica e icterícia, porém agora ele quer saber das bilirrubinas e canaliculares. É um idoso com dor que vai para o dorso e está perdendo peso também. Está coçando e tem colúria. Tem uma icterícia obstrutiva, está acumulando bilirrubina no corpo todo. Está perdendo peso, está ictérico e tem hepatomegalia, não dolorosa. E ele quer saber o que confirma a hipótese diagnóstica. Ele tem uma icterícia obstrutiva, síndrome colestática. Por quê? Tem dor, mas está ictérico e está com colúria e prurido. Quem que faz isso? Quem que faz isso não é hepatite, não é hepático o problema, é pós-hepático. Quem faz isso é a bilirrubina direta. A indireta é mais hemólise, é mais insuficiência hepática, que aí aumenta as duas às vezes. E quem aumenta junto com a bilirrubina direta quando tem icterícia obstrutiva é a fosfatase alcalina e a gama-GT, que são as canaliculares, enzimas do canal da bile. Se fosse uma hepatite, a gente discutiria indireta e a alanina aminotransferase, TGO-TGP. A amilase aumenta em pancreatite, é uma enzima pancreática. E o tempo de protrombina, que é o tempo de coagulação, aumenta em casos de insuficiência hepática, na fase final das doenças. O paciente já está muito grave. Portanto, uma icterícia obstrutiva, síndrome colestática, bilirrubina direta, fosfatase alcalina e gama-GT. Por quê? Porque o problema é que entope lá embaixo e entope a bile. Não é problema no fígado. Se tivesse doendo, se tivesse hepatite, aí era um problema no fígado. O problema é provavelmente muito relacionado com aquele paciente anterior do tumor de pâncreas. Tem uma síndrome colestática. O aumento da bilirrubina direta e da fosfatase alcalina que vão aumentar. Porque ele tem colestase, com dano à via biliar, não ao fígado. Tem que saber fazer essa diferença. O cirurgião adora fazer essa diferença, porque quando é bilirrubina indireta, TGO-TGP, é do clínico. Fosfatase, gama-GT, bilirrubina direta, obstrução, é do cirurgião. Certo, pessoal? Muito bom, vamos para a próxima. Questão 28. Essa questão é muito legal, é um tema que eu adoro, que eu dou aula o tempo todo, que é muito quente para as próximas provas do Revalida, que está aparecendo em todo lugar, em todas as provas. Homem jovem sofreu um acidente. Trauma grave, escoriações. Murmúrio fisiológico, ou seja, o B, o tórax, pulmão tá ok, né? Só que as bulhas cardíacas estão hipofonéticas, ele está bradicárdico, hipotenso e tem turgência jugular bilateral. Logo após a admissão, ele para. E agora? Eu tenho que entender sobre a toracotomia de reanimação. Primeiro, qual o diagnóstico? Trauma grave, bulha hipofonética, hipotenso, turgência jugular bilateral, ele tem um tamponamento cardíaco, tem um choque obstrutivo, porque o coração está tamponado, não consegue bombear sangue por aí. Parou, morreu. Eu preciso abrir o tórax, abrir o pericárdio, esvaziar o coração, fazer massagem para ele voltar. É isso mesmo, essa doideira. Quais são os diagnósticos diferenciais para não confundir? Pneumotórax hipertensivo também faz choque obstrutivo, também empurra as coisas e não funciona. Só que o pneumotórax hipertensivo teria murmúrio alterado, ausculta, e teria turgência jugular de um lado só. Aí você poderia discutir
toracostomia bilateral, drenar o tórax dos dois lados. Na suspeita, drena. Mas aqui ele deixou claro que é tamponamento e que ele parou na sua frente. Tem indicação de toracotomia e massagem cardíaca interna. Não adianta fazer pericardiocentese, porque ele está parado, vai demorar, não vai conseguir, vai morrer. E nem massagem cardíaca externa, não vai resolver, porque ele está tamponado. O que vai resolver é abrir o pericárdio e tirar o sangue daí. Questão muito legal, muito doida. Você tem que fazer a toracotomia de reanimação, porque ele tem um tamponamento cardíaco que matou ele. Se você abrir rápido, esvaziar o coração e fazer massagem, ele volta. Caso contrário, nada vai ser resolvido. Toracotomia e massagem interna. A massagem externa não adianta, porque é trauma, é cirurgião, o coração está tamponado, não vai desobstruir. A toracostomia bilateral estaria indicado no hemotórax esquerdo, no pneumotórax, se fosse pulmonar, né? Não tamponamento. E a pericardiocentese é de alívio temporário para um derrame, não para o paciente que está parado. Questão 28, questão muito legal. Vamos seguir o jogo, vamos corrigir todas. Questão 29, questão boa, questão de abdômen agudo obstrutivo, questão que precisa saber ver imagem e ver o caso. Uma mulher idosa com dor abdominal em cólica, distensão, náuseas e parada de eliminação de flatos e fezes. Tem obstrução intestinal. Ela já está perdendo peso, já está com dor e constipada há 5 meses. Tem alguma coisa entupindo o intestino dela aí progressivamente. É hipertensa, está consciente, contactuante, um pouco descorada, um pouco desidratada, está com o abdômen distendido e globoso, hipertimpânico, está com gás e tem uma massa no hipogastro. Deve ter alguma coisa, um tumor entupiu ali. Fez o raio-x, fez exames. Olha o raio-x. E aí ele quer saber o seguinte: considerando as informações e a imagem, qual o diagnóstico e a imagem? Obstrução intestinal, abdômen agudo obstrutivo, constipação. Isso não combina muito. Agora, o que você tem que entender? A imagem, para você responder. Você precisa saber fazer isso aqui, ó. Diferenciar abdômen agudo obstrutivo alto de baixo. Alto é de delgado. Delgado. Os vômitos são biliosos e precoces, tem menos distensão. Principal causa é brida. Vai vomitar, vai ter alcalose. Pode ser hérnia, tumor, pode ser outras coisas. Mas o alto fica com essa imagem aqui, ó. Fica com empilhamento em moedas, distensão central e múltipla. É diferente do baixo. O baixo é cólon reto. O vômito é mais tardio, fecaloide, só que a distensão é enorme. Geralmente, quando é tumor, que é a principal causa, tem perda de peso, emagrecimento, quadro progressivo. E na imagem, você vê austrações periféricas. É o cólon de um lado, cólon do outro, austrações. Grandão o cólon, periférico. Empilhamento em moeda central. Aqui, ele tem austrações periféricas. E o delgado nem está distendido, nem tem outra distensão. Está só no cólon mesmo. Por isso, o gabarito é obstrução intestinal baixa, provavelmente um tumor, tem distensão do cólon e a válvula ileocecal está competente. Por quê? Porque o ar não está passando para o delgado e o paciente está distendendo muito. Se a válvula ileocecal fosse incompetente, passava. O perigo das obstruções baixas é esse. A válvula ileocecal ser competente não passa mais, volta, né? Não volta. E só enche o colo. Não é intestino delgado, não tem pneumoperitônio no raio-x, não tem ar livre, e não tem distensão de intestino delgado. É baixo, é cólon. Provavelmente é uma neoplasia coloretal. Vai ter que avaliar essa paciente para ver se não vai ter que fazer cirurgia de urgência, que nem fez a outra lá e fez um Hartmann. Essa aqui vai ter que ser discutido se vai fazer de urgência, se vai conseguir aliviar com sintomas, com analgésicos, sintomáticos, ou se vai ter que operar e fazer um Hartmann também. Anastomose em últimos casos. Próxima questão. Simulado muito legal. Espero que tenham ido bem e tenham gostando. Outro trauma. Revalida adora trauma. Esse aqui tomou um tiro no hemitórax esquerdo. E ele estava bem. Só que tomou um tiro no hemitórax esquerdo, acima da linha mamilar, e saiu lá atrás.
tinha murmúrio abolido com maciçez. Maciçez quer dizer que é líquido, é sangue. E fez um raio-x. Olha o raio-x. O que tem nesse raio-x? O lado direito está normal. Diafragma, coração, parênquima pulmonar expandido. Agora, o lado esquerdo está meio preto. Tem líquido, nível, tudo branco de sangue. E o diafragma está inteiro aqui. E ele quer saber, é um hemopneumotórax? É um hemotórax? É um hemopneumotórax? Ou é uma hernia diafragmática? Você fica na dúvida, fica com vontade de marcar a letra B. Tudo bem, mas a letra A é melhor. Por quê? Porque ele tem os dois, tá? E não vai fazer só toracocentese e nem é uma hernia diafragmática. Por que ele tem os dois? Repara, repara. Tá pretinho aqui, ó. Tem uma linha além do sangue. Ele tem hemopneumotórax. Geralmente os dois vêm juntos. É difícil você ter só hemotórax exclusivo. Só pneumotórax. Pode ter. Mas quando tem hemotórax, tem um arzinho. E ele tem nível ali, ó, tem um arzinho deslocando, tá? Lembra que o pneumotórax é ar. O paciente vai ter dor, dispneia, vai ver no raio-x uma linha preta. O hemotórax é sangue. Como eu diferencio os dois? Como eu diferencio hemotórax de pneumotórax? Hemotórax, choque hipovolêmico. Pneumotórax, choque obstrutivo. Hemotórax, maciçez. Geralmente não abole o murmúrio vesicular sozinho o hemotórax. Se ausculta alguma coisa, porque ainda tem pulmão cheio de sangue. Aqui ele tem os dois, hemopneumotórax. Questão difícil, mas questão boa. Lembra que existe o pneumotórax, que é ar, o hemotórax, que é sangue, os dois geralmente vêm juntos. Hemopneumotórax. Tem que drenar no quinto espaço intercostal. A letra B está errada porque não é só hemotórax, tem pneumotórax também. Difícil. Próximo, questão 31. Questão específica que parece difícil, mas ajuda, se você lembra um pouquinho. Por quê? É um homem idoso que vem na consulta porque fez uma biópsia transretal de próstata. E aí ele já deu, ele entregou, se você entender. Ele fala, ó, o anátomo patológico, o histopatológico é Gleason 7. Se ele tem uma biópsia por um Gleason 7, é câncer. Prostatite crônica não dá Gleason 7. Prostatite aguda também não dá Gleason 7. Nem HPB dá Gleason 7. Gleason é uma classificação de câncer, não tem para as outras. Câncer de próstata. Eu tenho que entender que o rastreamento é discutível, tá? Todo homem acima de 40, 50 anos tem que ser avaliado para o rastreamento do câncer de próstata. O pessoal da preventiva, do Revalida, não gosta muito para todo mundo. Os urologistas adoram. Mas é populacional a discussão. Porém, é diferente o rastreio do diagnóstico. Porque um paciente que tem dor óssea, tem toque retal alterado, não vai ao banheiro, ele tem suspeita de câncer, tem que fazer o diagnóstico. O rastreio é com toque retal e PSA. O diagnóstico eu vou ter que confirmar depois dos exames com biópsia. E o score de Gleason é para câncer de próstata. Câncer de próstata, o Gleason. O que acontece? Quando eu suspeito de câncer de próstata, quando eu tenho um paciente, um homem idoso, que tem noctúria, polaciúria, dificuldade para urinar, eu vou investigar. Eu vou colher um PSA, que pode estar aumentado, fazer um toque retal. E aí no toque retal, eu posso sentir normal, um nódulo, dura ou pétrea, né? Quanto pior aqui, mais chance de ser câncer. Se eu tenho suspeita porque o PSA está aumentado e o toque retal é alterado, eu vou pedir uma biópsia e geralmente eu peço um exame de imagem antes. Suspeitei de câncer de próstata. Vou investigar. A biópsia é essencial para confirmar o diagnóstico de câncer de próstata e fazer a classificação de Gleason. Cuidado que o PSA sozinho pode estar aumentado em 1 milhão de motivos. Prostatite, HPV, tudo aumenta PSA. E o toque retal, tem que tomar cuidado para não ver se é HPV, não é mais nada. Mas quando eu suspeito, eu faço uma imagem, ultrassom, para depois fazer a biópsia, se confirmar. E o Gleason é o patologista, ele olha todas as células, vê que é câncer e vê a diferenciação.
E aí ele vê conforme os padrões. O Gleason mais alto é pior, porque tem mais indiferenciadas. Ele junta lá várias, vê, aqui é 3, aqui é 4, tem mais 3, tem mais 4, junta os dois padrões mais comuns e te dá um valor de Gleason. Gleason maior que 6 já é suspeita para câncer mesmo e pior, tá? As outras não combinam. Gleason maior que 6 é Gleason, ele falou de Gleason, é câncer de próstata. Cuidado que as outras fazem diagnóstico diferencial ou alteram os exames, tá? Mas aqui, sem dúvidas. Próxima questão. Questão 32. Outra de câncer coloretal. Olha que interessante. Cai muito no Revalida. E aí ele quer saber se tem alguma síndrome ou não. É um idoso que tem um pai com câncer de próstata aos 70 anos, uma mãe com colo de útero aos 80, um avô e primo por câncer de colo com 60 e 50. Avô e primo. Um de cada lado. Paterno e materno. Fez uma colonoscopia, tem um câncer. Lesão estenosante na junção reto-sigmoidiana, além de pólipos no cólon sigmoide. Era um adenocarcinoma de cólon, então era um câncer mesmo. E os pólipos eram adenomatosos, um pouquinho mais túbulo-viloso, mais agressivo. Mas são poucos pólipos. E ele é idoso. E ele quer saber, é síndrome de Lynch, é polipose ou é câncer coloretal esporádico? E é esporádico, pessoal. Por quê? Ó, vamos discutir as principais síndromes associadas à neoplasia coloretal. A síndrome de Lynch é a neoplasia coloretal não polipoide. O paciente tem câncer coloretal e não tem 1 milhão de pólipos. Para você fazer o diagnóstico de síndrome de Lynch, você precisa de critérios de Amsterdã seguindo as regras do 3-2-1-1. Tem que ter 3 pessoas na mesma família com câncer coloretal ou endométrio ou ureter ou pelve. Esse paciente não tem. Ele tem um pai com próstata, uma mãe com útero, um avô com câncer coloretal e um primo. De outro lado, tem que ter 2 gerações consecutivas. Pai e filho, avô e pai. Também não tem. Um dos pacientes tem que ter câncer coloretal com menos de 50 anos, que também não tem. E um parente de primeiro grau, que é pai, mãe e irmão. Ele não tem nada disso. Não é síndrome de Lynch. A polipose adenomatosa familiar é uma doença diferente, ruim também. É autossômica dominante, é uma mutação do APC, decora, né, que é o APC, e essa mutação autossômica dominante do APC leva à formação de mais de 100 pólipos no cólon. Tem que ter 100 ou mais pólipos para fechar polipose adenomatosa familiar. Aí pesquisa o APC, pesquisa toda a família, e aí na polipose adenomatosa familiar tem que fazer a proctocolectomia total em todo mundo que tiver o APC e a polipose na família, porque vai virar câncer um dia. Agora, existem outras síndromes associadas à polipose adenomatosa familiar. Existe a síndrome de Gardner, em que o paciente tem a polipose, mas tem tumor desmoide, tem cisto sebáceo, tem lipoma, tem osteoma de mandíbula, dentes supranumerários. Vai aparecer um monte de coisa disso para acertar Gardner na prova. Existe a síndrome de Turcot, que é a polipose e tumor de cérebro. E existe a polipose recessiva, que é uma polipose associada ao MUTYH. E aí tem muito pólipo, só que é entre 10 e 100, e adenomatosos coloretais. E está associado ao gene, tá? E é recessivo. Esse paciente não tem nada disso, porque ele tem um câncer, tem alguns poucos pólipos, e não tem histórico familiar. É um câncer coloretal esporádico. Não é síndrome de Lynch, não é polipose recessiva, não é adenomatosa familiar. A polipose recessiva, além de ter mais de 10 pólipos, geralmente 50 pólipos, tem também outras neoplasias associadas, o que não está combinando. Questão que tenta te enganar, mas você não vai ser enganado. Bora para a próxima. Questão 33. Outra de doença orificial, para treinar. Vai cair na sua prova de novo. Outro homem de 54 anos, que agora, há 1 ano, repara a diferença, teve um abscesso, foi drenado, é aquele paciente lá, né?
E depois dessa drenagem, próximo ao ânus, está tendo uma ferida que inflama, sai secreção, para, inflama, sai secreção, para. Fez colonoscopia, tá tudo bem, não tem outras doenças. Mas ele tem um orifício cutâneo na região anterior direita do períneo. Toque, ok, da próstata, tem a induração na borda anal e sai secreção. Geralmente, pós-abscesso, o abscesso vem por causa de uma fístula perianal. Ele tem uma fístula perianal. Fez um trajeto aí infeccioso, inflamatório na região perianal por causa do abscesso. O que eu tenho que fazer? Na fase aguda, tratar com sintomáticos. Limpeza curativa, orientações. Manda para o coloproctologista, porque vai ter que fazer tratamento cirúrgico. Tem que tomar cuidado, porque você não pode fazer fistulectomia às vezes direto. Tem que passar um sedenho, tem que fazer uma cirurgia em etapas para não evoluir com incontinência. É uma cirurgia ruim, é uma doença ruim. Mas não é um abscesso perianal, ele não está com sinal flogístico agudo, dor aguda. Não é uma fissura anal. Fissura anal é um corte, sangra, dói. E a aguda é recente, menos de 6 semanas, e a crônica é que fica tendo dor o tempo todo. Aí até é discutível operar. Mas aqui é uma fístula perianal. Fissura, relembra, é uma ulceração linear distal à linha pectínea, associada geralmente a constipação, diarreia, sexo anal, traumas. Fica uma fissura ali, machuca, isso sangra, sai sangue vivo no papel higiênico e dói pra caramba. Quando é crônica, já tem mais de 6 semanas, o paciente vai ter hipertonia, ulceração esbranquiçada, plicoma sentinela e pode ter uma papila hipertrófica. A aguda eu tenho que tratar com sintomáticos, medidas de higiene dietéticas, limpeza. A crônica às vezes tem que operar, se não resolve, tá? Agora, fístula perianal é a comunicação da cripta com o tecido. Geralmente vem depois do abscesso. O abscesso é um fator de risco. Existem outros fatores de risco para as doenças perianais como um todo também. O paciente que tem fístula tem essa drenagem constante, secreção constante. Você tem que programar a cirurgia eletiva. E lembra que existem as hemorroidas. É outro diagnóstico diferencial. Hemorroida geralmente não dói, sangra. Hemorroida, dilatação de plexo venoso perianal, não dói, sangra. Existe hemorroida externa, depois da linha pectínea, e interna. As internas têm grau 1, 2, 3 e 4. Grau 1 é uma hemorroida interna. Sangra de vez em quando, incomoda. Tratamento clínico. Medidas dietéticas, limpeza, banho de assento. Grau 2 é uma hemorroida que sai e volta sozinha. Também pode sangrar. Essa você pode também fazer o tratamento clínico e discutir a ligadura elástica ambulatorial. A 3 é uma hemorroida que sai e só volta quando você usa o dedo para empurrar. Essa você discute a ligadura elástica ou cirurgia. E a 4 é a hemorroida que está para fora e não volta mais. Essa pode doer um pouco, incomodar bastante e sangrar. Essa tem que fazer hemorroidectomia. Principais doenças perianais que vão cair na sua prova. Não é um abscesso perianal essa questão, porque não tem sinal flogístico, dor intensa. Não é uma fissura anal aguda, porque não está saindo sangue no papel, não está com dor, não tem achado no exame físico. Essa sim, você pode até dar inflamatório, mas tem que fazer limpeza, higiene, remédio para dor. É uma fístula perianal. E não é crônica a fissura anal, porque ele teria 6 semanas de história. Teria plicoma, teria papilite. Aí você poderia até discutir fazer cirurgia sim. Muito bom, pessoal. Vamos continuar a correção. Vamos com tudo. Questão 34. Outra questão de câncer de pâncreas, que cai todo ano. Idoso, tabagista, vamos revisar de novo, não vai esquecer isso aqui. Tabagista, ictérico, acolicolúria e prurido. Icterícia obstrutiva progressiva no idoso tabagista. Sinal de Courvoisier-Terrier. De novo. TGO e TGP pouquinhos, bilirrubina estourada à direta. Devia ter falado fosfatase e gama-GT também aumentadas. Qual o mais provável? Adenocarcinoma de cabeça de pâncreas, pessoal. Tem tudo que a gente comentou, né? Lembra, adenocarcinoma de cabeça de pâncreas, progressivo, idoso, tabagista, entope, faz icterícia obstrutiva, síndrome colestática, colúria, colia fecal, prurido, aumenta a bilirrubina direta, fosfatase gama-GT. Faz sinal de Courvoisier-Terrier, vesícula palpável indolor. É diferente de coledocolitíase.
Colédoco-litíase é cálculo no colédoco. É agudo. O paciente evolui com uma icterícia, uma cólica intensa, febre. Tá? E os outros também não combinam, né? Colédoco-litíase ia ter icterícia aguda, dolorosa, cólica intermitente. Ia ter que fazer CPRE e tirar o cálculo e depois operar a vesícula. Adenocarcinoma de vesícula biliar é um câncer muito raro, perigoso porque ele é assintomático no começo e ele acomete só a vesícula. No começo o paciente não sente nada, depois ele começa a ter dor. Ele pode ter uma massa palpável, mas vai ser uma massa pétrea, dolorosa, e aí já está avançado. E ele não dá icterícia progressiva. Em casos muito avançados, ele até pode dar uma icterícia, mas não é obstrutiva, né? Porque a via biliar está drenando normal, a vesícula está lá para cima. É o cabeça de pâncreas, é o famoso, é o temido. E o colangiocarcinoma da confluência dos hepáticos, que também é um câncer muito raro, também não ia dar sinal de Courvoisier-Terrier, porque ele está acima do cístico e da vesícula biliar. Então ele lá em cima, ele ia dar icterícia só lá de cima. Fígado pode ser palpável, o paciente até tem uma icterícia, mas também é um tumor parecido com o câncer de vesícula. Tem que lembrar do câncer de pâncreas, da icterícia obstrutiva e do sinal de Courvoisier-Terrier. Próxima, outro tema que cai muito no Revalida, que eu dou aula, que é queimaduras. O que a gente precisa saber de queimadura? Vamos revisar. É uma mulher que sofreu um acidente, choque elétrico, pegou num fio. Tem uma corrente de entrada na mão direita e saída no joelho esquerdo. A mão direita e o cotovelo direito estão com contratura e tem trombose. Está com dor e está com urina escura. Queimaduras e queimaduras elétricas. Primeiro, quando que o paciente tem uma queimadura grave? Quando é uma queimadura de segundo, terceiro grau, até 10 ou 20% de segundo grau da superfície corporal e 10% de terceiro grau. Ou 10% de segundo grau quando é em criança ou idoso, ou quando é em áreas nobres. Queimadura de terceiro grau, qualquer uma pode já contar como grave, tem que internar. Quando queimou inalatório, quando queimou circunferencial, quando queimou elétrico, tem trauma junto, tem queimadura química, ou o paciente que tem alguma doença, é um paciente queimado grave. O que eu preciso lembrar das queimaduras? 3 principais coisas. Eu vou sempre fazer um bom ABCD do trauma e cuidado com a via aérea, porque o grande queimado pode ter problemas. Eu tenho que hidratar muito bem esse paciente, que ele perde muito líquido para o terceiro espaço. E eu tenho que olhar a queimadura, onde está, onde passou, fazer curativo. Agora, alguns detalhes da queimadura elétrica, que é diferente da queimadura térmica, por chama, por calor, por água quente. A queimadura elétrica tem um ponto de entrada e ela sempre tem um ponto de saída. E ela anda no paciente. Às vezes é aqui e aqui, tudo bem. Às vezes é aqui e passa tudo. E é um perigo esse caminho, porque o choque passou no coração, no pulmão, nos vasos, na barriga. Eu preciso pôr esse paciente na sala de emergência e monitorizar para ver se ele não vai ter arritmia. Eu preciso olhar os membros para ver se não vai ter lesão óssea muscular lá dentro e eu tenho que fazer fasciotomia, que é o que foi feito aí, para abrir esse compartimento. Eu preciso tomar muito cuidado com lesão osteomuscular, queimadura de tecidos, a queimadura elétrica alta energia queima tudo, estraga tudo, faz rabdomiólise, que as escórias vão cair na circulação e vão fazer rabdomiólise, lesão muscular, osteomuscular grave. Eu tenho que hidratar muito. E eu preciso repor volume muito mais do que o queimado térmico. Eu preciso objetivar uma diurese do paciente de 2 ml quilo-hora. E aí a questão pergunta, com base na história, qual a conduta inicial indicada? Conduta inicial para esse paciente. Fasciotomia? Não sei, ele não fala de síndrome compartimental, ele não fala do músculo inchado. A inicial não. Agora, reposição hídrica por via oral? Jamais. É endovenoso, na veia, muito volume. Sondagem vesical é importante. Eu preciso sondar o paciente para fazer esse controle de diurese, para hidratar bem ele e ver quanto ele está urinando. Agora, pesquisar mioglobina na urina não muda diagnóstico nem conduta. É o que está errado, principalmente, nessa alternativa. Avaliação do cirurgião plástico? Ok, mas não é inicial, é depois. Superfície de 9% não elétrica a gente nem conta, porque passou por muita coisa. E nem a via oral, a reposição oral, hídrica.
Portanto, letra D, fluidos endovenosos, monitorização, estabilização e transferência para o centro especializado em queimados, porque é uma queimadura elétrica grave. Muito boa essa questão, isso cai todo ano. Fica atento. Próximo. Outra questão de pneumotórax. Homem jovem está no hospital, sofreu uma queimadura há 30 minutos. Está com dor. Menos hiperemia, hipotenso, taquicárdio. Calculou IMC. Tá vendo que é queimado, né? Ele conta a história de um queimado. Porém, aqui ele não quer saber, até quando ele faz enunciado de outra coisa, ele põe o queimado também. Mas aqui ele quer saber de um negócio específico. Foi realizada a tentativa de acesso venoso central em veia femoral direita sem sucesso. Não conseguiu o femoral. No trauma a gente gosta mais de começar com o femoral. Aí ele foi para o subclávio e deu certo. Mas depois de pegar o subclávio, meia hora depois, com a hidratação e analgesia, que tem que ser feito para o grande queimado, o paciente está com falta de ar e fez um raio-x. E o pulmão direito está mais preto que o pulmão esquerdo. E aí ele quer saber, ele ainda ajuda, né? Considerando a complicação mais frequente no acesso venoso profundo por via subclávia, no contexto do caso, o que está acontecendo? Ele ajuda com a pergunta e ajuda com as alternativas. Acesso venoso central. Quais são os riscos? Punção de artéria inadvertidamente. Pneumotórax. Sangramento. Pseudaneurisma. E, cronicamente, infecção, perda do catéter, trombose. Agora, no contexto, a principal complicação é pneumotórax. Pronto, já acertou. Mas no contexto, na imagem, é pneumotórax. Eu preciso drenar o tórax. Hemotórax, ele ia estar em choque hipovolêmico, ele ia estar rebaixando. Não ia estar com falta de ar. Hidrotórax seria um derrame pleural. Não é o acesso ao hemotórax ou pneumotórax as complicações. Elevação diafragmática por paralisia frênica também não é uma complicação de acesso, tá? Deixa o acesso lá, testa ele, porém preciso drenar o tórax. Ó, a gente marcou para vocês. Tá mais pretinho, né? Tem pneumotórax. E olha a diferença do pneumotórax para o hemotórax. Hemotórax é branco, coleta sangue, às vezes fica líquido aqui também, mas é branco. Mas coletado e não pretinho. E não é falta de ar só. É choque hipovolêmico, está sangrando. Gabarito, letra A. Próxima questão. Questão 37. Mais uma de queimados para a gente treinar e não errar na prova quando chegar a vez de vocês, porque vai cair politrauma, vai cair queimadura. E olha a pergunta dele, eu vou lá para o final. Um critério que justifica a solicitação de transferência pedida pelo médico é queimadura? A gente acabou de rever, caiu de novo. Aprenda a fazer questões, aprenda a ver as provas antigas e aprenda a repetir padrões. Qualquer prova, em qualquer lugar, inclusive o Revalida, faz isso, eles repetem. Ele conta uma história enorme, mas ele quer saber por que eu posso transferir esse paciente. Porque foi elétrica, com passagem de corrente. Lembra? Quando que eu vou internar, transferir para centro de especialidade? Queimadura de segundo grau maior que 20% da superfície corporal queimada, ou 10% em criança ou idoso, ou em áreas nobres. Queimadura de terceiro grau de qualquer lugar. Lesão inalatória, queimadura circunferencial, queimadura elétrica. Eu estou repetindo de propósito, porque vai cair de novo. Vou internar, vou transferir. Qualquer profundidade, desde que maior que 10%, primeiro grau, nem conta. Segundo grau, 8%, 7%, se tiver mais nada, não precisa. Até segundo grau em 5%? Não, segundo grau, 20%, 25%, 10% se o paciente for muito grave. Elétrica, com passagem de corrente, lesou coração, lesou grandes vasos. Elétrica de baixa voltagem? Não, aí toma o dedo na tomada, não precisa internar. Alta voltagem que é o problema. Próxima questão. 38. Essa é difícil e é um decoreba que a gente vai ter que fazer. Olha as dicas. 57 anos, fumante, obesa, úlcera.
É uma úlcera que está há 2 meses, que está aumentando, que dói, que não melhora com a analgesia. Ela anda muito e ela está tendo dor para deambular com claudicação intermitente. Tem que andar e para porque dói. Fica com o pé levantado, não melhora. Piora. Falta mais sangue, piora a dor. Deixa o pé pendente. Tem uma úlcera no maléolo medial, bem definida, pálida, com necrose sem tecido de granulação. Eritema tuvinhosa. O que é isso? É uma insuficiência arterial crônica. Não é linfedema, teria inchaço, linfedema, pernas obesas, com gordura palpável, uma dor, mas que sem essa relação com as outras coisas. Não é neuropática, que seria o diabético, que não ia sentir. E não é venosa. Agora, por quê? Vamos entender. As úlceras vasculares, duas principais diferenciações. As úlceras são lesões crônicas, manifestações indiretas da insuficiência vascular. Ou o paciente tem insuficiência venosa ou arterial, e aí falta sangue, falta retorno venoso, ou falta chegar a sangue, ulcera lá no membro inferior, que é onde falta circulação. Existem as venosas e as arteriais. As venosas são mais comuns. Elas não doem. Elas são no maléolo medial, mas são molhadas, rasas irregulares, com secreção. Estão associadas a edema, a varizes, a dermatite, a insuficiência venosa. Eu preciso achar a causa, além de tratar a ferida, limpar, secar, deixar curativo. A causa é uma trombose, é uma insuficiência varicosa grande, alguma outra doença venosa. Agora, a arterial, que é mais rara, é profunda, é regular, é não necrótica, é seca e dói. E é em proeminência óssea, por insuficiência arterial periférica, não tem sangue arterial chegando. Geralmente é tabagista, é obeso, é aterosclerose. Eu preciso cuidar da úlcera, mas eu preciso tratar a causa base e preciso dar um jeito do sangue chegar. Às vezes tem que até fazer cirurgia de revascularização se o tratamento clínico não resolver. Úlcera arterial. Muito típica a história da claudicação, tabagismo, dor progressiva, localização, sintomas. Tem que saber essas diferenças. Pessoal, no nosso comentário tem toda a explicação, passo a passo de todas as questões bonitinho. Aqui eu estou corrigindo com vocês, vendo os principais erros e acertos, discutindo os tópicos para a gente focar o nosso estudo. Tá acabando. A parte mais legal. Essa é difícil e muito grande. E a letra D, né? Por quê? Homem, obeso, 40 anos, colelitíase. Vai fazer colecistectomia. Ele disse que está tudo bem, ultrassom ok, fez a cirurgia, foi difícil porque tinha aderências, ele era obeso. Foi para a enfermaria. Foi difícil, ele já deu a dica. Comeu, andou. Mas depois de 3 dias teve febre, dor e icterícia. Não é normal. Ele está com leucocitose, com bilirrubina um pouquinho aumentada e canaliculares aumentadas. De repente, rebaixou muito. O que ele tem? Vamos entender. Primeiro, foi difícil a colecistectomia dele. Quais são os preditores de colecistectomia difícil? Obesidade, colecistite aguda, sexo masculino, complicações locais. Eu vou esperar uma colecistectomia difícil. Foi uma colecistectomia difícil, eu tenho que tomar cuidado para não ter complicações. Quais são as complicações depois de uma colecistectomia? Ou as complicações clínicas, eu tenho que sempre pensar, infarto, TEP, infecção de ferida, mas as específicas são ou a fístula biliar, abriu um ducto, abriu o cístico, abriu alguma coisa, está vazando bile na barriga, ou uma estenose, uma lesão de via biliar, que eu clipei uma via biliar errada, clipei o colédoco. Geralmente o paciente, quando tem complicação, ele vem ou no pós-operatório precoce, quando é uma fístula grande, ou algumas semanas depois, com dor no hipocôndrio direito, febre e icterícia, porque está vazando, está acumulando bile. Como eu vou fazer o diagnóstico? Ultrassom, exames laboratoriais, leucocitose, bilirrubina aumentada, coleção, dilatação de via biliar. O específico final
É a ressonância ou a CPRE, para ver exatamente onde está a lesão. Isso é depois de tratar a fase aguda. Na fase aguda eu preciso dar antibiótico, suporte intensivo e drenar ou desobstruir o problema. E a questão queria que você entendesse que era lesão de via biliar, mas ela queria que você soubesse que você tem que avisar a família que pode ser e que vai transferir para um lugar específico. O que você vai fazer para esse paciente? Antibiótico, hidratação, sintomáticos, transferir, fazer uma colangio-ressonância, uma tomografia. É uma coleção, é uma estenose, vamos drenar. Depois talvez tenha que reoperar ou fazer CPRE. Agora, olha a letra A por que está errada. Incidência de lesão na laparoscopia é menor que na aberta. É igual, hoje em dia a gente sabe que é igual se você sabe fazer por vídeo. Vídeo é melhor. Melhor fazer por vídeo. Agora, sepse pulmonar, não. Tem icterícia, tem sintomas típicos de uma complicação da via biliar. Tá? Não precisa fazer aberta para obeso. Videolaparoscopia é o padrão ouro da colecistectomia para qualquer pessoa que seja. Tá? Salvo as contraindicações específicas. Eu vou dar antibiótico? Vou. Vou drenar? Depende. Se for coleção, vou drenar. Mas eu tenho que fazer o diagnóstico, às vezes é uma estenose. E talvez tenha que operar também. Vou contar para a família sim, vou transferir sim, tem que dar antibiótico e depende da reabordagem. Se for vazando bile, vazando bile, vazando bile para a barriga, tem que drenar, tem que reoperar. Tá? Letra D, resposta. Questão difícil. Última questão, mais uma questão de via aérea, mais uma questão de trauma, uma questão muito legal. Não caia na pegadinha. Homem jovem foi atropelado. Está com colar cervical. Mulher jovem, desculpa. Uma paciente, 26 anos, foi atropelada. Está com colar cervical e prancha. Foi entubada no acidente, porque ela estava muito rebaixada. Perfeito, Glasgow 6, inconsciente praticamente, tem que entubar. Chegou taquicárdica, hipotensa, saturando mal. A ausculta está normal à direita, alterada à esquerda. Não tem desvio de traqueia, não tem estase jugular. Qual a primeira medida a ser tomada? E a vontade é marcar a letra C, letra D. Não. Cuidado. O paciente chegou para você no hospital. O que você vai fazer? A ABCDE do trauma. Ah, mas ele já chegou entubado, drenado e já fizeram um monte de coisa no pré-hospitalar. Vou continuar. O que você vai fazer? A ABCDE do trauma. O que é A? Via aérea. O que você vai fazer? Checar a via aérea do paciente. Examinar. Ah, mas está entubado. Checa o tubo. Aqui, o que aconteceu? O paciente entubou no socorro, de urgência, rápido, está super grave, precisa transportar. Entubou seletivo. Comum. Não tem problema, isso acontece. É uma situação de urgência lá na rua. Ele tem que fazer as coisas rápido, o socorrista, a socorrista, e trazer para o hospital. É o seu objetivo recuperar as coisas, estabilizar o doente num lugar controlado. Pelo menos entubou e manda bala, tá certo, que seja seletivo. Agora você tem que checar se não está muito introduzido, se não está seletivo. É o A, depois você vai para o B. E ele dá dicas, porque ele fala, não tem desvio de traqueia, não tem estase jugular. Se tivesse murmúrio abolido, aí você ia ficar mais pro pneumotórax. De qualquer maneira, a primeira coisa que se faz sempre é checar o tubo. Por quê? Porque existe o DOPE, mnemônico DOPE. Sempre que tiver um problema, chegar um paciente para você, se tiver que reavaliar, vai fazer o A, checa o tubo. O tubo pode ter deslocado, entubou seletivo, escapou, desconectou do ventilador, pode estar obstruído com secreção, tem que aspirar. Aí pode ter um pneumotórax também, se o tubo está com problema. Depois você faz a ausculta, exame físico, até pode pedir um raio-x, mas depois do A. E checar o equipamento, se está ligado na tomada, se o cuff está insuflado, porque pode ser intubação seletiva. Qual a dica da questão? Olhe sempre muito bem a questão. Questão de trauma, sempre faça o ABCDE, seja lendo e fazendo ou repetindo. E se tiver um murmúrio diminuído, principalmente à esquerda, saturando mal, foi entubado dificilmente ou no pré-hospitalar, e não tem choque obstrutivo, com desvio de traqueia, turgência jugular,
deve ser intubação seletiva. Se não for, aí você drena o tórax. Galerinha, simulado muito bom. Parte de cirurgia bem legal, com questões só do Revalida. Corrigimos, aprendemos. Espero que vocês tenham ido bem, tenham gostado do simulado. Gostem do Grupo Medcoff. Qualquer coisa que vocês precisarem, mandem mensagem, entrem em contato com a gente quer ajudar vocês nessa jornada de revalidar. Estamos com vocês nessa. Muito obrigado e um abraço do professor Henrique. É isso aí, revalidando, chegamos ao fim do nosso primeiro dia de correção do Simulado Internacional Medcoff Revalida e eu tenho certeza que vocês conseguiram aproveitar bastante da nossa metodologia de ensino e tiveram um gostinho do que são as aulas do Medcoff nas frentes das subespecialidades com professores que realmente têm prática, expertise e autoridade em cada um dos seus temas, tá legal? Não percam, amanhã a gente continua com essas correções na frente de preventiva com o nosso querido professor Matheus Cavalcante. Não percam, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau!